Estamos começando mais um FenteCast, o nosso podcast para falar sobre tributário, carreira e negócios. E hoje nós temos um tema de extrema relevância que eu tenho certeza que você não aprendeu na faculdade. Nós vamos falar sobre vendas com uma convidada muito especial. Para falar desse tema, ninguém melhor do que ela, né, que traz ali tantos conteúdos enriquecedores sobre isso, sobre vendas, que é a Natália Pimentel, que é CEO do Pimentel Advogados, criadora do PVA, né, que ela vai explicar aqui pra gente, que é a comunidade dela, e ela ensina advogados a venderem sem cair no leilão de preço, com mais de 100 alunos já validados por esse método. Então, hoje a gente quer entender, né, ela estava até contando pra gente uns métodos aí super inovadores para a prospecção. Então, Nath, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de tê-la aqui. Muito gente, obrigada. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, que eu admiro tanto, que contribuem tanto para nossas carreiras, nossos escritórios, e agora estar aqui para bater esse papo com vocês vai ser um presente. Esqueci o mais importante, embaixadora da Fente. Não podemos esquecer. Nossa, embaixadora. Então, é muito bacana, né, tê-la aqui. E é impressionante, né, o quanto a gente aprende também, né, com os nossos embaixadores, com as pessoas que estão ali na nossa comunidade. Hoje, a informação ela tem uma velocidade muito rápida, né? As coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E eu acho que as vendas também, né? O processo de vendas mudou. E eu queria entender, Nath, o que você acha que esse processo mudou? E qual é a melhor forma da pessoa ter uma prospecção assertiva hoje, né? A Nath, ela tem uns contatos de milhões, assim. Sou prova viva disso. Então, é muito importante, né? As pessoas entenderem qual que é a raiz, né, da venda? É a conexão, é o relacionamento, enfim. Maravilha. Eu acho muito pertinente a gente começar esse bate-papo com essa sua pergunta, porque, na verdade, eu queria propor que a gente desse uns passinhos para trás. Muitas pessoas vêm me perguntar que, Nath, o que é que mudou? Como é que eu posso adotar a prática mais assertiva ou a prática mais inovadora? Sendo que eu penso que muitos advogados, principalmente, tá? Eles pecam no início, na parte ali da essência da venda. Eles não entendem o que de fato significa saber vender, o que significa cada uma das etapas das vendas, para que a gente consiga, depois desse conhecimento vasto sobre todo o funil de vendas, sobre todo o fluxo de algum cliente, alguma oportunidade dentro do seu funil, alcançar ali os contratos de milhões que a gente tanto espera. Então, assim, eu vejo o seguinte, tenho algumas considerações a fazer a esse respeito, e quero também ouvir vocês a respeito disso. Na faculdade, a gente meio que fica com medo da palavra vender. Nós, advogados, aprendemos que é proibida a mercantilização da profissão e, portanto, a gente quer fechar os olhos para essa vertente, a conseguir cliente, captar cliente, de fato, é antiético, mas o que é, de fato, essa captação de clientela que é considerada antiética pela OAB? E aí, muitos advogados falham nesse conhecimento sobre o que é vender, afinal, né? Antes da gente pensar qual é a melhor prática de vendas, qual é o melhor caminho para a prospecção, se eles parassem para refletir como é que funciona o funil de vendas e em que parte desse funil eu estou falhando. Uhum. Porque aí a gente entra. As formas pensando em um funil de vendas, todo lead, toda essa oportunidade chega através daquela etapa de topo de funil, Sim. que é a etapa da prospecção, que é o caminho que a gente vai percorrer para fazer com que a gente consiga tocar um potencial cliente. O início do caminho, do fluxo desse cliente, né? Exatamente, a gente conseguir tocar aquela oportunidade. Depois de tocar essa oportunidade, a gente aborda. Então, a gente consegue ali uma reunião, consegue uma call, consegue um clique. E aí, a gente vai para a etapa 3, que é a etapa da apresentação. Que é, de fato, o momento do encantamento do cliente. É o momento em que você vai despertar o desejo de compra, que você vai demonstrar que você tem alguma solução, que vai resolver algum problema dele. Depois, a gente tem follow-up e negociação. Então, a gente vai trocar aqui um pouco de ideia. Eu quero falar muito com vocês sobre as possibilidades de prospecção. Só que muitos advogados, por exemplo, conseguem tocar oportunidades. Então, a gente está falando de advogados que, eventualmente, podem olhar, assim, antes de pensar na rede social, que eu quero muito chegar nesse aspecto, que eu vejo que hoje não tem como a gente fechar os olhos para uma realidade que já está aí há muito tempo, né, até. Desculpa. Então, a gente, antes de entrar nessas modalidades de prospecção, muitos advogados, eles conseguem enxergar uma oportunidade, mas eles não conseguem transformar
as oportunidades que já estão ao redor dele em um contrato fechado. Que é, de fato, eu costumo brincar com os meus alunos. É como se vocês fossem... A gente primeiro colhe os frutos que já estão no pé antes da gente sair para casa, entendeu? E aí, falando sobre as modalidades de prospecção hoje... Então, se eu for falar com vocês aqui sobre as modalidades de prospecção offline, que inclusive, Line, são os lugares que mais me rendem clientes, digamos assim, especiais, sabe? Nesse networking, a gente já ouviu muitas vezes por aí, esteja onde seu cliente está. Mas como converter essa presença estratégica em algum evento, em alguma reunião, em algum almoço, em um contrato fechado? Isso que é saber vender. É você saber estar em um churrasco, trocar ideias com uma pessoa que tem algum tipo de negócio, sem querer parecer interesseiro, mas de fato você ser interessado ali naquele negócio, identificar, bom, eu tenho como ajudar essa pessoa e conseguir efetivar essa venda. Ser intencional, né, na sua abordagem. Sim. E o que você acha que precisa para um advogado, um contador, enfim, quem atua na área tributária, treinar o olhar para enxergar e tocar essas oportunidades, como você disse? Tudo começa com o conhecimento da própria esteira. Então, qual é o ponto que eu sempre gosto de levantar com os meus alunos? Não é porque eu sou tributarista que eu necessariamente vou querer executar todos os serviços tributários que existem. Vocês sabem, a gente tem parcerias firmadas aí muito bem-sucedidas em que existem serviços específicos que envolvem algumas frentes que eu não tenho intenção agora de explorar no meu escritório e que eu vou fazer uma parceria muito bem-sucedida para conseguir realmente entregar esse serviço final. Mas, para você conseguir, respondendo sua pergunta, né? Criar essas oportunidades diante dos seus relacionamentos, você precisa ter uma visão muito clara da sua esteira de serviços. Eu sou tributarista, eu sou contador, eu sou advogado. Dos serviços que eu estou aprendendo aqui na frente. Boa. Quais são os que eu vou desenvolver no meu escritório? Eu vou desenvolver a frente de transação tributária, eu vou trabalhar a recuperação de crédito, eu vou focar em defesa de débito. Então, quais são os serviços? Depois de organizados esses serviços, que eu costumo chamar de cardápio de serviços, esses advogados ou contadores, eles precisam olhar para essa esteira e trazer uma classificação dos serviços de entrada, dos serviços de meio ali de esteira e dos serviços de fundo de funil, digamos assim, que são aqueles mais baratos, mais caros e mais caros. Feito isso, aí vem a estratégia de você desenhar o cliente ideal para cada um desses serviços. Porque não existe um cliente ideal por escritório. É por serviço. Sim. Se a gente pensar, por exemplo, na Boticário, sei lá, em uma loja de cosméticos, vai ter um creme anti-rugas e vai ter um gloss brilhante da Barbie. É o mesmo estabelecimento com produtos diferentes e, portanto, com clientes ideais diferentes. Por que é importante ter essa clareza? Porque quando você sabe exatamente quem é o seu cliente ideal e por que ele é seu cliente ideal, qual o serviço que você vai ofertar, quando você está em uma reunião, você, no final do dia, você sabe como você pode melhorar a vida daquela pessoa. O que você vai levar para ela. Porque vender nada mais é do que você entregar uma solução. Você atender a necessidade, né? Porque, vamos lá, eu estava conversando com vocês sobre uma empresa de tecnologia que eu estou abrindo. Eu troquei essa ideia com vocês, mas no final do dia eu sei que pode ser uma empresa que vai beneficiar os negócios de vocês. Sim. Eu tô sendo interesseira? Não. Eu tô sendo interessada no que de fato é importante para vocês, no que de fato talvez seja uma dor de vocês, para no final do dia falar, olha, eu tenho uma solução, caso te interesse. Então, você levar essa comunicação em um churrasco, em um almoço de família, em uma palestra, enfim, no Tax Day, você conseguir identificar muito bem quem é o seu cliente ideal e saber desenvolver a conversa ao ponto de se mostrar interessado pelos problemas daquela pessoa e, no final do dia, demonstrar para aquela pessoa que você tem como solucionar uma dor dela, faz com que você consiga dar start nesse funil. Sim. Porque a venda, ela não é feita em um encontro. A venda, ela não é feita assim, você vai ativar esse botão e aí já fechou o seu contrato. Gostaria. A gente falou exatamente sobre esse ponto, né? Que as pessoas confundem a venda, o processo de venda. Que existe um processo de venda, principalmente quando a gente fala em vendas envolvendo demandas que exigem, por exemplo, o sigilo fiscal.
Então, o empresário, ele não vai entregar toda a documentação fiscal na mão de uma pessoa, talvez num primeiro encontro. Então, existe também algumas barreiras que a gente tem que enfrentar. E aí, logo quando a gente estava conversando, né, que a Aline te apresentou, que você é CEO de um escritório que é de tributário, e a gente sabe que o tributário tem essas particularidades, queria até ouvir de você como que você diferencia esse tipo de venda. Porque, assim, nós sabemos que uma venda de um serviço, por exemplo, para o consumidor, extravio de bagagem, né, que existe uma demanda que é grande, mas é uma venda simples, com a venda do tributário. Então, como que você estruturou esse processo de venda interno no seu escritório? Muito interessante sua pergunta e abre o gancho para um assunto que eu gosto muito de falar e que eu vejo que é uma dor da maioria das pessoas que vendem algum tipo de produto ou de serviço. Ou seja, todo mundo, né? Que todo mundo vende alguma coisa. O que acontece? Existe uma grande diferença, Thali, entre vendas maiores e vendas menores. Então, vamos lá. Se eu vou comprar uma caneta de menos de R$10, vocês concordam comigo que eu não preciso gostar do vendedor, eu não preciso confiar no vendedor, ele não precisa me convencer que aquela caneta vai mudar minha vida. É só mais uma caneta. Exatamente. O que acontece com a venda de uma caneta? A gente está falando da venda de um produto que tem um custo de aquisição baixo e um benefício muito aparente. Todo mundo sabe para que serve uma caneta. Você não precisa desenvolver em mim a necessidade de compra de uma caneta. Se eu vou comprar, eu preciso escrever alguma coisa. O benefício é aparente e o custo da aquisição é baixo. A gente está falando aqui da equação de valor. Então, foi Neil Hackham, no livro Spin Selling, que falou sobre isso. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, provavelmente não, gente. Mas ele trouxe esse conceito da equação de valor e que para mim fez todo sentido. O que é que significa isso? Para uma venda acontecer, o custo da aquisição da solução que você oferta precisa ser menor que o tamanho do problema que aquele cliente está enfrentando. Ou seja, nós vendemos serviços complexos. Os clientes não sabem para que cargas d'água ele vai querer comprar uma análise de um débito. Para que ele vai querer trabalhar uma transação tributária, um planejamento tributário. Para ele não acorda um belo dia e fala, meu Deus, que vontade de comprar, hein? Aqui uma análise para ver como é que vai ficar minha empresa depois da reforma, assim. Então, é um serviço que tem um benefício pouco aparente. Qual é a consequência de um serviço e de um benefício pouco aparente? A gente não tem um problema tão grande na equação de valor. Ou seja, o cliente ele não percebe o tamanho do problema dele como algo tão pesado que justifique a aquisição de um serviço que muitas vezes são de múltiplos dígitos. Sim. Então, o que acontece no fenômeno da venda maior? O tempo da venda é mais longo. Esse é o primeiro fenômeno. As vendas de serviços mais caros são mais lentas. Uma dilatação do tempo, né? Exatamente. Ou seja, muito provavelmente você vai precisar de mais encontros com esse lead e você vai precisar ser um melhor vendedor, porque vem um outro fenômeno aqui. Diferente da compra de uma caneta, que eu posso odiar o vendedor, mas eu vou comprar a caneta porque eu nunca mais vou ver o vendedor na vida. Quando a gente está falando da aquisição de um produto ou de um serviço mais caro, e, sobretudo, falando especialmente de serviços advocatícios, o cliente ele não está comprando uma caneta. Ele está comprando um relacionamento com o advogado. Ele está comprando um relacionamento com aquele escritório. Confiança, né? A confiança. Então, ele vai precisar, nós precisamos nos atentar para a construção do relacionamento com esse cliente. Porque ele vai precisar realmente ter essa confiança, esse rapport, ele vai precisar ser muito bem desenvolvido. E aí, nesses encontros que vão ser mais lentos, porque aí vem esse fenômeno, né? Numa venda maior, o vendedor ele se torna indissociável do próprio serviço. Hoje em dia, eu tenho clientes que compram mais vezes de mim, tanto no escritório, quanto, por exemplo, o programa de vendas na advocacia, o PVA, que você falou. É o curso que eu criei realmente para ensinar os advogados a venderem. Desde a etapa zero, então, como traçar o cliente ideal, como produtizar os serviços, como prospectar, quais são as estratégias de prospecção que eu uso, o método vendendo direito que eu desenvolvi, que é o método que eu quero falar com vocês depois, que é o de encantamento do cliente. Porque uma vez que você coloca ele na sua frente, na mesa de reunião, e aí, o que é que eu falo? Eu vou trazer só uma planilha? Planilhas ajudam, inclusive mapeamento de oportunidades do TechZap é surreal. Eu levo em todas as reuniões. Só que às vezes isso não basta. Porque logo a frente vai estar dominando tudo e todos os advogados vão ter. E aí, qual vai ser o diferencial? Então, é você realmente
respondendo sua pergunta, Thali, como é que eu faço hoje no meu escritório? Eu tendo essa consciência que o processo de venda, ele é muito mais lento para os serviços que eu oferto. E que o benefício é muito menos aparente e o custo da aquisição da minha solução é caro, eu vou atuando ali nesses gargalos. Como é que eu faço para o benefício do meu serviço ser mais aparente? No método Vendendo Direito, que foi o método que eu desenvolvi, que eu ensino dentro do PVA, a gente traz muito esse desenvolvimento da necessidade de compra. A gente aumenta a percepção do cliente sobre o problema. Existe um momento certo de você fazer isso na reunião. Então, antes de falar da solução, eu preciso fazer ele entender o tamanho da dor que ele está vivendo. Porque, às vezes, ele recebeu uma notificação na casa dele, uma notificação fiscal, ele sabe que tem esse débito, mas, doutor, é uma empresa que eu abri, ela tá lá, não tem nada no nome dela, eu não tô aparecendo, eu vou largar lá, não vai ter problema nenhum. Quando você faz com que esse cliente percorra o caminho, explicando como se você estivesse explicando para criança de 5 anos, olha, vamos entender aqui o problema real que você está vivendo? Fazendo o cliente percorrer todo o risco que ele nem sabia que ele está correndo. E mais importante que isso, não trazendo em palavras jurídicas. Eu falo com a emoção do cliente. Eu quero que ele sinta. Você já pensou, seu João, se você acorda um belo dia e você recebe ali a notícia de que você está tendo que responder um inquérito policial, porque você acabou abandonando essa sociedade, você era sócio administrador, a gente tem a questão da dissolução irregular da sociedade, isso traz sua responsabilidade, que pode trazer uma ideia de sonegação fiscal para onde é aí. Como é que seus filhos vão olhar para você, seu João? Você abriu sua empresa pensando nisso? Eu não quero te assustar, porque o objetivo não é a gente ser terrorista do cliente, mas a gente sabe que são consequências que podem acontecer. Mas pra gente é muito óbvio, pro cliente não. Então vem esse desenvolvimento da necessidade de compra a partir do aumento da percepção do problema, e depois você vem como se fosse um presente de Deus, mas eu tenho uma solução. Entendi. Ô Nath, só antes da gente continuar o processo de venda em si, eu queria até voltar um passo antes, porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer network. Você é uma pessoa extremamente comunicativa, né? Eu não vejo em você, pelo menos, essa dificuldade de chegar, falar, tal. A introspecção, né? Não, pelo menos não tá evidente. Então, eu acho que é até natural seu, né? Mas nem todo mundo é assim. Então, tem pessoas, por exemplo, que chegam num ambiente e ela não conhece ninguém, ela não vai falar com ninguém. Se ela chega num evento, ela não conhece ninguém, ela não vai falar com ninguém. Então, sem querer dar uma de Pablo Marçal, mas já dando, eu queria entender o como. O como. É uma pergunta de 1 milhão. Uma pergunta de 1 milhão. Como? Então, vamos colocar aqui uma situação, né? A gente tá aqui gravando, tem outros convidados lá fora, pessoas que você não conhece. Como você puxaria um papo ali e começaria esse relacionamento? Porque, às vezes, você não conhece pessoas, você não sabe nem o que você vai vender. Né? Às vezes você não vai ser seu cliente, mas você tem que puxar um papo ali para começar. Tem duas respostas que eu posso trazer aqui para você diante dessa pergunta. É muito mais fácil do que parece. Por quê? É só você perguntar sobre o outro. Inclusive, as pessoas introspectivas, no meu ponto de vista, têm um benefício aí a seu favor. Por quê? Ela não vai chegar querendo falar sobre ela, eu tenho isso, sou aquilo, não sei o quê. Chega perguntando, oi Aline, tudo bem? Poxa, eu vi que você tem um podcast, me conta como é que começou isso. Seja interessado. As pessoas interessantes são aquelas que se interessam por nossa história. Daí o Carnegie fala isso. Então, seja aquela pessoa que chega sorrindo e busque entender a história daquela pessoa. Ninguém resiste a uma pergunta genuína sobre... Fale um pouco sobre você, eu estou verdadeiramente interessado em ouvir um pouquinho da sua história. Sim. Então, você chega com essa pergunta, a pessoa vai te trazer o quê? Todos os insumos que você precisa para entender. Poxa, essa pessoa, eu tenho como ajudá-la de determinada forma? Eu tenho alguma coisa que vai facilitar a vida dessa pessoa? Quais são os valores que ela trouxe aqui, que são importantes para ela e que, de algum modo, eu posso agregar? Isso é a primeira resposta, né? Então, esse como, inclusive, eu penso muito nisso. Porque, por exemplo, quando a gente falando aqui do PVA, porque não tem como a gente falar de vendas e eu não falar disso... Tem um módulo, o módulo da prospecção, que quando você vê o título, eu não estou inventando a roda. Existe o módulo de prospecção avançada, que a gente vai trazer funis específicos, mas tem muitas aulas que são parceria estratégica. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Presença em eventos, promoção de eventos. Só que é o como. Como você se posiciona em um evento e consegue transformar aquelas comunicações em oportunidades de parceria ou oportunidades de negócio.
Mas, para além disso, Aline, tem outro ponto também. A gente não pode ignorar o fato de que as pessoas são diferentes. Então, Sim. por isso que, inclusive, quando eu criei o PVA, eu fui muito pensando nisso. Eu sou comunicativa. Eu tenho uma facilidade de, depois de determinado tempo, se eu enxergo que eu tenho como ajudar a vida daquela pessoa, eu não tenho vergonha de dizer que eu posso ajudá-la, porque no final do dia ela vai sair grata a mim, né? Se você entregou uma solução para uma dor que ela tem, que ela nem sabia que existia uma solução, ela vai falar, poxa, obrigada. Mas se você não é essa pessoa, não existe um único caminho. E aí entra, né? Eu acredito que o conhecimento sobre todas as estratégias, esse cardápio de soluções, é como se você entrasse em um restaurante que tem opção para quem é vegano, para quem gosta de carne, para quem gosta de camarão. Então, quais são todas as estratégias que existem hoje? E você, sabendo de cada uma delas, você escolhe qual é que você vai utilizar. Então, essa que você fala da presença em eventos, talvez para uma pessoa que seja mais introvertida não funcione. Mas existem outras estratégias que essa pessoa pode adotar e se beneficiar de uma maneira muito mais eficiente do que, de fato, a presença em evento. Então, lá existem, sei lá, 30 estratégias de prospecção. Se a gente sentasse aqui para conversar, incluindo os funis, por exemplo, de venda online. Sim. Você não precisa usar todas. Às vezes, só precisa usar uma ou duas. Então, você aprende inúmeras formas de prospecção. Você fala, poxa, essa funciona super bem para mim. Ou então, essa aqui não tem nada a ver comigo, eu vou olhar para as outras. E aí, você, a partir desse conhecimento, você consegue, enfim, ser mais estratégico. Até trouxe essa pergunta, né? Porque a gente gravou um episódio com duas... uma advogada e uma contadora, as duas são membros da Fenty, e elas se conheceram no Tax Day. E foi engraçado, né? Porque, assim, as duas foram sozinhas, e elas contaram que elas ficaram naquela preparação, tipo, não, eu vou sozinha, mas se eu falar com alguém, tudo bem, se eu não falar, tudo bem, tipo, eu não vou ficar me cobrando. E, assim, já criou aquele universo, assim, e chegou lá, elas trocaram meia dúzia de palavras, mas depois se conectaram pelo Instagram e acabou fluindo, né? Criou o quarto do pânico antes de entrar. Exato. E, assim, isso é muito comum, né? Para quem é introspectivo, chegar num evento com... Não precisa nem ser muito, com 20, 10 pessoas, né? Com 600, então, Jesus. Falo por mim, eu tenho esse perfil introspectivo. A gente já viu, até aqui no podcast mesmo, né? A gente tem uma antessala aqui que a gente recebe os convidados. E às vezes tem convidados que super interagem, tem convidado que fica super no cantinho ali, tipo, e não fala com ninguém. E é perfil, né? É perfil. E só que o que a gente escuta muito na internet é que venda é treinável, né? Porque tem as pessoas que nasceram com um dom, que vende até a mãe, mas é treinável e todo mundo consegue vender. Você, de fato, acredita nisso? 100%. 200%. Eu acredito que tudo parte de um processo de autoconhecimento. Quando você entende, a gente começou aqui falando do funil de vendas, né? Quando você entende, primeiro, qual é a etapa do funil que mais é desafiadora para você. Você tem mais dificuldades de encontrar potenciais clientes ou você tem mais dificuldade de converter esse potencial cliente em oportunidade, né? Quando você identifica essa dor, aí você vai buscar a solução. E posso ser sincera, meninas, assim, no final do dia, quanto mais eu estudo sobre o tema, quanto mais eu atuo nessa frente, eu percebo que venda nada mais é do que relacionamento entre duas pessoas. Então, se você entende sobre pessoas, se você entende a si e sobre o comportamento humano, você consegue fluir muito bem. Eu acredito que existe esse fator da introspecção, da vergonha. A pessoa que tem isso, ela tem que utilizar estratégias que não vão necessariamente colocar como uma necessidade essa postura mais expansiva, se não é algo natural seu. Se existem outras formas, e aí a gente entra, né, na questão do online. Hoje em dia, o online é uma possibilidade, sim, de você conseguir alcançar clientes que você, enfim, não cruza na rua todos os dias. Então, talvez seja mais interessante você pensar nessa vertente. Obviamente que, se você pensa online, é uma faca de dois gumes, né? Você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Não necessariamente na presença ali, digamos assim, no que a gente chama do inbound marketing, de você produzir conteúdos e esperar ser encontrado. Mas aqui falando sobre tráfego pago agora, você tem que ser muito assertivo. Não é todo serviço que se beneficia do tráfego pago e não é toda forma que você aplica esse investimento que vai te trazer algum retorno. Exato. Então, busque uma orientação para que você realmente não... eu vou contratar um gestor de tráfego, porque já tiveram alunos meus, uma aluna minha especificamente, ela tinha gasto R$10 mil em tráfego pago e não tinha chegado um cliente. E aí ela veio, Nath, poxa, eu tô buscando aqui você porque realmente... E você faz isso, você rasga seu dinheiro. Se você não sabe o que você está fazendo, o gestor de tráfego é indispensável para você, enfim, lidar, no meu ponto de vista, né? Com a plataforma de gerenciamento ali do MetaAds, mas não é ele que vai montar a estratégia para você. Você tem que saber o que você está fazendo. Qual é o serviço, quem é o cliente, o porquê você está querendo fazer
o tráfego para E aquele principalmente serviço. traçar o perfil desse cliente, porque a forma de abordagem vai ser totalmente diferente, né? Exatamente. Inclusive em relação ao serviço. Eu ouvi um podcast vindo para cá do Flávio Augusto, e ele falava exatamente isso, que algumas pessoas, elas relacionam o dom de vender, que a gente estava comentando, com uma pessoa que é comunicativa ou que é mais expansiva. E aquela pessoa que é introspectiva, ela fala que ela não sabe vender ou que ela tem dificuldade. E aí ele falou que dentro dos métodos dele e estratégias para ensinar isso, afinal ele fecha 1.000 contratos por dia, ele falou que, na verdade, algumas vezes ele observa que as pessoas introspectivas saem na vantagem porque ao invés de usar essa comunicação que pressupõe que ele não está ouvindo tanto quanto ele deveria, a pessoa se sobressai porque ela usa estratégias corretas, porque ela tem esse gap, né, na comunicação. Então, eu também concordo com você que é treinável, posso até falar que eu sou exemplo disso, porque eu era aquela pessoa que não, né? Talvez ainda seja aquela pessoa que no mercado muda de fileirinha só para não ter que dar oi, sabe? Aquela pessoa bem bicho do mato. Porém, diante da necessidade óbvia, né, de você ter que conquistar clientes, você se desafia um pouco mais, né? Empreender me forçou a exercitar, portanto, treinar algo que em mim não era natural. Até recentemente a gente foi num evento e a gente estava entrando, a Aline também tem um perfil introspectivo, eu falo isso porque somos bem iguais nesse ponto. E aí a gente foi sentar assim, e é uma tendência natural nossa, para quem é introspectivo, de procurar o cantinho, que foi o que ela falou. E aí a gente falou, não, vamos sentar na maior mesa, porque nós seríamos forçadas a sentar com mais pessoas e, consequentemente, conversar, fazer network. Então, assim, a gente também tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Não é natural para mim, não era natural para a Aline, mas a gente falou assim, qual que vai ser a chance de a gente estar num ambiente, se a gente quer se relacionar, criar relacionamento, se a gente não vai se expor a isso. Então, a gente também tem que se expor a isso. Sim. Né? E sabe o que eu acredito que seja um remédio para esse receio de estar nessa mesa grande? Você ter um roteiro a seguir. Não necessariamente de uma forma robotizada, mas se existe um método, como de fato existe, eu vou falar aqui para vocês agora, de você sentar nessa mesa grande e você saber o que é que eu falo para quebrar esse gelo. Como é que eu começo esse essa é o como. abordagem? Como, tarará. Isso. Então, ao invés de Primeiro é um sorriso. O Dima sempre fala sorriso. Perguntar o nome da pessoa. E a primeira pergunta, poxa, o que que você faz? Por que você tá aqui? Me conta um pouquinho. A partir dessa fala dessa pessoa, ao invés de você precisar falar sobre você, vocês têm 1000 coisas para falar, um ecossistema de empresas, mas antes de vocês se sentirem pressionadas a falar sobre vocês, porque às vezes a gente não sabe nem muito bem como introduzir determinado assunto, quando você pergunta, quando você se mostra ouvinte, quando você olha no olho da pessoa, quando você fala o nome dela, quando você demonstra que você está atento ao que ela está dizendo, a conexão ela é criada. Então, eu estava lendo um livro esses dias, super fancy, me esqueci o nome do autor, Pat Flynn, que ele falou justamente isso. Em um dos capítulos, ele trouxe uma forma como a presença em um evento que ele participou foi emblemática. Eu levei isso até para uma das aulas do curso, justamente essa aula de presença em eventos, em que ele diz o seguinte, ele foi para determinado evento, ele já tinha um blog super bem sucedido e tudo mais, só que aí as pessoas chegavam até ele falando, oi, tudo bem, eu sou Natália, eu faço isso, eu tenho um blog disso, moro não sei o quê, e você? Todo mundo chegava falando essa mesma coisa. Ele não prestava atenção em nome de ninguém, todas as abordagens, nada. Exatamente. Uma das pessoas, um tal de David, eu acredito, chegou até ele e falou assim, oi, tudo bem, eu tenho mulher e 2 filhos, eles ficaram em casa me esperando. Uma coisa aleatória. E aí, Pat deu risada, ele veio falar, eu tenho uma mulher, um filho, ele veio comigo. Eles estabeleceram esse ponto de conexão e a conversa fluiu de uma maneira muito mais natural, sem você precisar vir com um pitch pronto de vendas, tipo, ai, oi, tudo bem, eu sou Natália, eu sou isso, eu tenho aquilo, não sei o que lá, eu posso te ajudar dessa forma. Você não costuma dizer, as pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam pra elas. Então, se você chega interessado na pessoa e faz com que ela te pergunte, ela se torne interessada em, poxa, como é que você pode me ajudar, assim? Sim. Trazendo storytelling, então é uma outra forma. Ao invés de você trazer o seu currículo, eu tenho isso, eu sou isso, conta uma história. Sim. Semana passada eu tava fazendo uma reunião. Poxa, você é dono do supermercado? Não acredito, Marcelo, que legal. Semana passada eu atendi um supermercadista. Como é que fala? Supermercadista. A gente pode cortar essa parte. Mudando os supermercados. E ele me relatou um tipo de problema que acontece muito. Acontece muito com você também.
E a pessoa vai e começa a Eu falar acho que sobre assim, si. quando chega nesse ponto, ainda já ficou um pouco mais fácil da conversa, né? Então a pessoa já falou que fala. Eu acho que é realmente o start. É assim, tô aqui, a Natália ali, cara, e aí? Tipo, Quebrar aquele gelo, né? a quebrar o gelo. E aí, né, a gente tem o Dimas, né? E o Dimas, ele é Nossa. extremamente comunicativo. E É aí demais, viu, Dimão? Tá demais. Não é não. E aí eu comecei a observar o que ele faz, eu percebo que tudo pra ele vira assunto. Então a gente zoa, né? Quando a gente vai viajar e tal, a gente pega Uber, ele é o cara que senta na frente e quer saber a história inteira do Uber. E ele sempre né? começa com a mesma frase. Ele sempre começa com a mesma frase. Já rodou muito hoje. Já rodou muito. E assim, a partir disso, o cara conta a história dele inteira. Então, é importante também, eu acho que é super legal a gente observar pessoas que sabem fazer isso, né? Então, assim, tem a técnica e tal, mas se você é introspectivo, vou até deixar essa dica aqui, vai em algum evento, vai em algum lugar, tem algum amigo, todo mundo tem um amigo que né, faz amizade com todo mundo, perceba qual que é o comportamento dele, né? Porque existe um padrão, né? Sempre, aí eu, né, falo do Dimas, dando como exemplo aqui, existe um padrão, é sempre o quê? Assuntos aleatórios e começar do nada, e quando você vê, tipo assim, o cara tá trocando contato com você. Mas é engraçado que o Dimas gosta. Ele gosta de puxar. Ele gosta de saber da história de vida da pessoa. Então, Ele se aquela história. interessa. Se interessa. Mas Interessante. sabe um ponto que eu percebi, assim, apesar eu sou introspectiva, né? Isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito, eu venho me atentando muito para isso, como eu posso mudar, observando outras pessoas, estudando e tal. Só que, ultimamente, assim, dos contatos, né, que eu venho fazendo, as pessoas que de fato eu sento ali para conversar, isso vem sendo tão enriquecedor, eu não tô falando nem de negócio, mas às vezes, assim, a pessoa dá uma ideia pro seu negócio que você nem tá esperando. Às vezes a pessoa vai te conectar com outra pessoa, porque às vezes ela mesma não vai te gerar muita coisa, mas ela te conectou com outro. Então, você vai vendo que existem muitos benefícios, né? Eu acho que é meio que você falou, entender que aquilo é um relacionamento, é como se você estivesse começando a amizade com alguém, né? E em um determinado momento que você vê que, pô, tem uma brecha aqui, vale a pena eu levar esse serviço, essa pessoa pode precisar, leva, né? E mesmo que você não fale abertamente, as pessoas vão lembrar de você, né? A gente recebeu já a indicação de clientes, por exemplo, por conta disso. Não são pessoas que nossa, meus melhores amigos, mas lembraram ali de algum momento, lembraram de alguma situação. Então, acho que isso é importante, né? Porque quando você começa a fazer, você fala assim, nossa, realmente, olha como é bom, né? Isso, nem foi tão difícil assim. Nem doeu, né? Eu acho que ainda esse start inicial para quem, né, introspectivo, e eu até pegando o exemplo das meninas que vieram aqui, né, eu acho que realmente se colocar essa pressão não é legal, tipo assim, eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que criar contatos, eu tenho que pegar, calma, Isso. vai, primeiro vai. Isso. Chega lá, respira. E eu falo isso também porque eu sei que muitas pessoas vão sozinhas pro Tax Day, né? Vão com esse receio, tipo, cara, ficar lá sozinho. E eu já penso em tudo, né? Já penso na hora do almoço, que eu vou almoçar sozinha e já cria todo aquele... Não, mas pensando nisso também, um dos motivos é a gente colocar a mesa redonda, porque daí a pessoa ela é forçada a sentar em uma mesa e, portanto, ela vai ter que, no mínimo, perguntar o nome de outra pessoa, né? Exato. Que vai estar no crachá. Então, assim, eu acho que esse desafio traz depois benefícios que a gente nem espera, né? Às vezes não é o negócio em si. Um relacionamento não traz só o negócio. Às vezes vai te trazer uma puta ideia, né? Hoje a Nath aqui trouxe várias coisas que a gente não conhecia, por exemplo, que pode ser super legal para o nosso negócio. E as coisas vão se construindo, né? Eu acho que essa construção é bacana. Com certeza. Eu acho que quando você tira essa pressão de eu preciso ir para vender, então eu preciso... Porque essa ansiedade, ela transparece, né? As pessoas vão com uma ideia um pouco equivocada para esses lugares. Eu acho que quando você realmente vai de peito aberto, eu vou conhecer as pessoas, eu vou querer saber sobre a história das pessoas, perguntar quantas corridas ela teve naquele dia. Perguntar, poxa, por que você tá aqui? Como é seu escritório? Se interessar verdadeiramente pela história dos outros. E eu acho que o medo, voltando para essa ideia de vendas, né? O medo de vender é aquele medo de parecer ser chato. As pessoas que têm medo de vender falam, eu não quero ser inconveniente. Mas quando você muda o óculos que você enxerga a venda, e você passa a entender que no final do dia você simplesmente está tornando a vida daquela pessoa melhor através da entrega de uma solução para uma dor que ela tem, no final do dia você tem vergonha de melhorar a vida de uma pessoa?
Você não tá sendo Você inconveniente, não tá sendo né? inconveniente. A pessoa, você vende algo que ela precisa e no final ela ainda te agradece. Porque é muito isso. Tem uma história engraçada que eu fui pra uma consulta médica, gente. Foi um dia que eu até postei no Instagram. Falei, gente, hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim, não vou trabalhar. Eu saí da consulta tirando a foto e falei, fechei um contrato. Mas não foi um objetivo, foi aquela coisa de... O médico pergunta, o que você faz? Ah, eu faço isso. Poxa, que legal, o assunto vai surgindo, fluindo. E no final do dia, ele te pede o seu serviço porque ele entende que aquilo vai ajudar a vida dele. Sim. Então, quando você muda os óculos que você enxerga, né? O processo de vendas, as coisas fluem de uma maneira mais natural também. Ô, Nath, hoje, qual é a função do Instagram, né, ou das redes sociais, no seu processo de venda? Porque a gente também falou disso aqui bastante com várias pessoas, onde, assim, existem pessoas que, de fato, usam o Instagram como meio de venda, como nós, né? E existem pessoas que têm o Instagram como meio de validação, e eu vejo esse movimento muito comum, né? Então, hoje, eu quero validar se a Natália sabe o que ela tá falando, eu vou entrar no Instagram dela e vou acompanhá-la ali, assim como a gente faz com o arquiteto, Validação com- da autoridade, né? com o médico, com o dentista, esteticista, enfim. Mas hoje, como que você tem essa estratégia dentro da rede social? Vamos lá, eu acredito que mesmo quem não pretende produzir conteúdo nas redes sociais precisa entender que hoje o Instagram é uma ferramenta para reforço de marca. Ninguém contrata nada sem fazer uma busca ali nas redes sociais para entender quem é aquela pessoa. Pelo menos pra saber como que é a cara da pessoa. Sempre vai, Né? vai existir essa... Veja você como cliente. Você vai em algum médico sem antes buscar o nome dele para ver de que Ó, forma... vou falar até um negócio. Pra contratação, a gente faz isso também. Pra ver a carinha da pessoa. Eu também faço. Ou seja, Porque- tem o Instagram aberto, meus abençoados. Com fotos profissionais também ali. É, O que acontece? O Instagram, ele já é uma realidade. Então, mesmo quem não quer, tem ali as consequências do Instagram pensado de uma maneira pouco estratégica, repercutindo na própria vida. Meu Instagram, o Natália Pimentel, ele sempre foi, desde o dia 0 até hoje, construído com a intenção de me conectar com outros advogados. Quando eu, abrindo parênteses aqui para contar um pouquinho da minha história, eu pedi demissão de um escritório, eu trabalhei em um grande escritório, tá? Em 2020, no meio da pandemia, eu decidi pedir demissão. Eu não tinha dinheiro, eu costumo dizer que eu só tinha um computador que meu padrasto me emprestou. e um sonho. E um sonho, um quartinho de casa, assim, um quartinho dos fundos, que era só o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, não tinha cliente, minha mãe é psicóloga, meu pai é vendedor. Pedi demissão lá, no meio da pandemia. Só que desde o dia 0, eu falei, ó, eu não tô iniciando esse escritório aqui pra ver se dá certo. Eu tô iniciando para fazer dar certo. Então, não importa que leve 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Um dia eu vou conseguir. Quando eu conseguir, eu quero poder ajudar outros advogados que estão na mesma posição que eu aqui, com aquilo que eu vou ensinar. Quando eu abri meu Instagram, eu não sabia exatamente o que eu queria falar, né? Eu sabia que eu queria realmente compartilhar com outros advogados que buscavam percorrer aquela jornada que eu estava percorrendo. Na medida em que eu fui entrando, né, de corpo e alma nesse mundo do empreendedorismo jurídico, que a gente sabe que é muito além de simplesmente advogar, a gente precisa colecionar uma infinidade de outras habilidades, como, por exemplo, vendas, oratória, você tem que entender sobre gestão, Sobre você tem que entender pessoas. sobre pessoas. Então, na medida em que eu fui estudando, eu fui trazendo esse compartilhamento. Hoje em dia, o Natália Pimentel, ele traz esse conteúdo voltado especialmente para advogados que buscam empreender. Falo muito sobre vendas, porque é o programa que eu tenho, mas isso acaba me trazendo esse reforço de marca indireto, em que os clientes entram e veem minha rotina advogando, porque para me conectar com advogados, eu preciso estar demonstrando ali meu escritório rodando. Para além do Instagram da Natália Pimentel, esse ano eu abri o Instagram do Pimentel Advogados também. E a intenção por trás desse perfil é outra. É uma intenção de me conectar diretamente com o cliente final. De que modo? Respeitando o código de ética da OAB. Existe como você ter um marketing jurídico, você realmente levar a informação para os seus clientes sem infringir o código de ética e disciplina da OAB. Então, a gente leva essa informação para o cliente final, só que não é uma informação solta. Não é aquele Frankenstein, né? Que você cada dia produz um conteúdo sobre um tema diferente. Tem uma intenção, tem um serviço específico que se busca prospectar naquele Instagram. Tem uma intenção por trás de cada conteúdo. Então,
Hoje, meu posicionamento no Instagram funciona dessa forma. No Natália Pimentel, me posicionando para advogados, mas trazendo esse impacto, porque outros advogados acabam trazendo outros clientes, através de parceria. Os próprios clientes, já tive clientes finais que me encontraram pelo meu perfil do Natália Pimentel, mas eu também tenho esse agora que está sendo iniciado esse ano, do Pimentel Advogados, que o objetivo é, de fato, atingir esse cliente final e trazer esses funis de tráfego pago, etc e tal, que eu estou começando a explorar esse ano. Muito bom. Nath, ó, eu anotei aqui, eu fui anotando aqui algumas palavras-chave, né? Olha só quanta coisa, né? Porque a gente vai falando, depois a gente nem se dá conta do tanto que falou. Então, alguns pontos aí pra gente pensar, analisar quando a gente tá falando de vendas, né? Então, funil de vendas, organizar um portfólio, desenhar o cliente ideal para cada serviço. Vendas complexas são mais lentas, isso aqui é uma reflexão, assim, poderosíssima, até quando a gente pensa em fluxo de caixa, né, estruturação de escritório. Perguntar sobre as pessoas, ter autoconhecimento, entender sobre pessoas e comportamento humano. O Instagram é uma ferramenta de reforço de marca e fazer conexões genuínas. É um apanhado bom, né? Para quem quer começar a vender, deu um resumão bom, né? Mas, Nath, eu quero agradecer a sua presença. Foi enriquecedor ter você aqui. Deu para ver, né, gente, que ela sabe do que ela tá falando. E ela, de fato, faz isso, né? Acompanho. Nós temos parcerias aqui em alguns trabalhos. Vejo os clientes que ela traz, né? São realmente vendas complexas, né? Teve um cliente, uma construtora, enfim, que foram meses e meses de negociação. E tributário é isso, né? Não espere o retorno amanhã, o resultado amanhã, que todo cliente vai fechar. Isso não acontece com ninguém e tá tudo certo. Então, vejam que isso é treinável, né? Quem tiver interesse, procure também conhecer mais o método da Natália, né? Já muitos alunos validaram. Isso é bem bacana também. Então, deixo aqui meu agradecimento e amei aprender com você hoje. E onde que as pessoas te encontram? Exato. No meu Instagram, Natália Pimentel com 2 A's, sem H. E por lá você consegue, enfim, se conectar comigo, vai ver um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. E eu quero muito agradecer o convite de vocês, foi uma honra. Eu vim de Salvador, gente. Peguei o voo só pra esse podcast. Hoje mesmo já tô indo embora. Eu ia falar chiquérrima, mas eu sei que o correto é chiquíssima. Chiquíssima. Cíntia Chagas. Mas obrigada por me receberem. A Fenty, realmente, eu sou embaixadora e eu tenho muito orgulho de ser. Eu tava falando pras meninas que é procedimento interno do meu escritório, que a equipe assista à Fenty pra gente ter as reuniões técnicas de troca e tudo mais. Legal. Então, o que vocês estão fazendo no mercado jurídico tributário brasileiro é algo realmente notável. Parabéns. Obrigada por compartilhar esse conhecimento, por me receberem aqui hoje. Não, depois eu quero o nome lá daquelas inteligências artificiais que a gente comentou nos bastidores. E já fica aqui, gente, o convite para ela voltar a falar só sobre esse tema. Eu acho que ela tem que ir lá pra frente, porque daí já, quem tá em cima do muro já decide de vez. Olha, porque vai ser interessante. Aliás, a gente já tá convocando a senhorita para essa aula. A gente não costuma convidar, a gente já gosta de convocar mesmo. Então, me resta aceitar, com muita honra. Isso aí. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, encaminha para os seus amigos. Saiba que venda é algo que a gente não aprende na faculdade, então é um tema relevante para todo mundo, não só quem é da área, né, do direito, na área tributária. Então já manda para todo mundo. Sigam a Natália nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.